Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa segunda parte da Parola 56, a respeito de dor e sofrimento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a transitoriedade deste processo de luto. Vamos falar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Positivo, gente. Então, começamos aqui o nosso segundo bloco da Parola 56, que fala ainda a respeito de Deus e o sofrimento. Primeiro bloco, se você não viu, a conversa está muito bacana. A gente trouxe uma clareza, trouxe luz à questão do sentimento de luto. Por que é tão difícil para a gente lidar com esse sentimento de perda? Mas no começo da parola, meninos, eu abri com um versículo que está lá no Salmo 30, versículo 15, que diz a seguinte coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso me traz no coração que deserto é um lugar de passagem, sentimento é uma questão transitória, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho a respeito dessa brevidade, né? Do sofrimento. O apóstolo Paulo vai falar também lá em 2 Coríntios 4, fala assim, que essa breve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está nos aguardando. Paulo já tinha entendido que todo sentimento, por mais intenso que ele fosse, ele seria transitório, né? Deus mostra para cada um de nós que nós passaremos por aflições, né? Jesus vai falar assim: vocês no mundo passarão por aflições, passarão. A gente não pode permanecer nesse estado de sofrimento contínuo. Acho que a gente pode dar sequência agora no tema por esse caminho. O que vocês acham? Acho uma boa. Inclusive, é interessante o que você falou, citando Paulo, porque Paulo fala assim sobre o peso, né, da glória vindoura. E ele está falando sobre a questão de quando eu e você vamos morar com o Pai, reinar com Ele. E aí tem toda uma questão escatológica, mas ele fala assim, essa nossa leve e momentânea tribulação. Se você pegar tudo que Paulo passou, meu amigo, o cara falar que era leve e momentânea, olha, eu me lembro do filme do Rock Balboa. Adrian, cara, era um negócio que o cara levou, apanhou até dizer chega. Ele falou, não, mas eu sou uma leve e momentânea tribulação, isso aqui tá tranquilo. Ele é passageiro, porque Paulo ele não depositava os seus sentimentos. E isso é um ponto que nós precisamos trabalhar, né? Eu acho interessante, se nós formos resgatar aquela passagem, aquele livro de Noemi, ou melhor, o livro de Ruth, né? E, na verdade, se você for ler, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, se você for ler o livro de Ruth, a bem da verdade, o livro de Ruth não tem nada a ver com Ruth. Porque, na verdade, o livro de Ruth, o que ele está falando é sobre a história de uma mulher que ela, de verdade, gente, se você ler lá, você vai ver assim, Noemi, ela tinha tudo, todas as razões do mundo para desistir da sua vida e falar, quer saber de uma coisa? Chega. Ela chegou ao ponto, se você for lá e ler a história, você vai ver que ela sai de um lugar, sai de Belém, e ela vai para Moabe. Não vamos entrar num aspecto que ela saiu em desobediência, isso aí não é o papo aqui. Mas ela sai daquela terra, vai para Moabe, ela perde o seu marido, ela perde seus 2 filhos, e aí ela vira para as 2 moças que estavam com ela e fala assim, bom, olha, daqui não pode sair mais nada. Faz o seguinte, cada uma vai para o seu canto. Ruth e Orfa, que estavam juntos, no primeiro momento você acha assim, pô, peraí, né? As 2 vão ficar juntas. Orfa fala assim, beleza, era só o que eu queria. E manda bala. Partiu. E ali nós vamos ver que, na verdade, Noemi, ela perde uma 4ª pessoa. E só quem fica com ela é Ruth. E aí, o que Noemi fala? O nome de Noemi fala bem-aventurada, a mulher alegre. Ela fala assim, não, agora parou. Porque a minha vida é amargurada. E sendo amargurada, meu nome agora mudou. E aí começa toda uma história sobre... E aí a ilustração que eu tenho é como se Deus tivesse dado um pausa na vida de Noemi, porque Noemi falou, você é Mara, então tá bom, Noemi, vou fazer o seguinte, ó.
já que você está nisso, porque existe uma raiz de amargura agora no seu coração, eu vou trabalhar nos bastidores. E aí é tremendo esse salmo que o Arthur leu. É como se o choro vai durar uma noite, mas olha, eu vou trabalhar nos bastidores e você vai ver que a alegria virá pela manhã. E aí, Deus dá uma pausa, começa a trabalhar na vida de Ruth. Ruth encontra com Boaz, tem toda aquela história romântica, né? Que ele está trabalhando, e aí encontra, vai aquecer o pé. Não, olha, não vai mexer nas espigas, deixa para ela. Aquele chaveco gospel, bonitinho, né? Você que está, só abrindo um parênteses, você que está no vale do encalhamento, meu amado, pega essa palavra para você. Aí Chaveco gospel. é o chaveco gospel. Aí ele pega e ele se casa e tem todo o resgate, fazendo uma cristofania, algo que aponta para o futuro, e Deus faz tudo isso. Boaz se casa com Ruth. E aí nasce um filho. E aí Deus, é como se Deus agora apertasse o play na vida de Noemi, que era Mara. A mulher amargurada, uma raiz de amargura. E agora ela tem nos braços uma criança. E a palavra do Senhor diz que a alegria de Noemi foi restaurada. E ela sorri. Veja, aquela tragédia toda, Deus, através de uma mulher, através do resgate de um povo, traz a alegria de volta. Sabe, eu aprendo algo com Noemi. Só existe uma pessoa que pode mudar a tua característica. E essa pessoa é você. Porque Deus não aceitou que Noemi, uma mulher bem-aventurada, uma mulher graciosa, assumisse uma característica por conta da sua alma. Mas Deus vai lá e resgata toda uma nação através de Ruth e Boaz, e dali nós vamos ver um caráter profético vindo, que vai apontar até Jesus, mas dizendo, olha, você é a única pessoa que pode decidir por ficar numa região de amargura ou viver numa região de bem-aventurança. E quando Noemi pega nos seus braços aquela criança, é da mesma forma como o profeta. O sacerdote estava lá no templo e ele pega nos braços Jesus e ele olha para Deus e fala assim, bom, agora o senhor pode recolher o teu servo, porque eu já vi a salvação de Israel. Quanto tempo passa o exílio, passa por todo o sofrimento, se fosse no dia de hoje, toda a sofrência, e aí chega lá, ele olha e fala assim, agora pode fechar os meus olhos, pode me recolher, porque eu já vi a salvação. Sabe? Só existe uma pessoa que pode retardar, que pode impedir de você viver esse novo que o Arthur citou. Esse alguém sou eu, esse alguém é você. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele há de suprir todas as nossas necessidades. Ele há de mudar o nosso cativeiro. Não é à toa que o salmista diz, né, que chegará o tempo que todos estarão rindo e dirão, por que eles estão rindo? Porque o Senhor mudou a sorte de Sião. Ele muda a minha sorte, ele muda a tua sorte. Então, que tal você mudar, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, mudar a sua ótica. E ao invés de fixar os seus olhos, como Noemi tentou fixar na miséria, na destruição, na morte, no abandono, na rejeição, você começar a ver que Deus ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não é o mente brilhante que está falando, não é o decano, não é o oráculo. É aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera nas nossas vidas. Aleluia. Essa é a hora que você, pastor, fala agora assim, repita comigo, irmão, todas. Diga para quem está do seu lado. Todas. Olha só, graças a Deus pela palavrinha mas nessa passagem, né? O choro pode durar uma noite, mas
A alegria vem pela manhã. Justamente para fortalecer essa ideia de transitoriedade, né? Nós já falamos em uma outra parola que o mundo jaz no maligno. Então, é inerente a esse mundo o mal. A gente já falou acerca disso em outro momento. No Salmo 44, no verso 22, a palavra fala: nós somos entregues à morte todo dia por amor de ti. Lá em Romanos 8,36, Paulo vai repetir essa fala, né? Ele vai lembrar isso. Paulo vai dizer como está escrito, ele vai trazer isso à tona, né? E o Wilson já falou aí o que Paulo passou. Ele que chama de leve e momentânea a tribulação desse mundo, ele fala, ele tem consciência do que esse mundo tem para oferecer. Um mundo que jaz no maligno não tem outra coisa para oferecer senão a morte, senão alguma coisa que não presta. Nós vivemos a exceção quando nós estamos em um estado de graça, né? E ainda assim, vez ou outra, nós vamos entrar em um lugar de sofrimento, nós vamos entrar em um ambiente de sofrimento. E esse entendimento de que esse lugar não é o nosso lugar em Deus, mas que o nosso lugar em Deus é o ambiente da segurança, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, né? O nosso ambiente é esse ambiente de segurança. Essa convicção é a convicção que nos vai fazer olhar para o amanhecer no qual o choro vai ser enxugado, né? Tem uma passagem que, em alguns momentos essenciais da minha trajetória, da minha vida, essa passagem foi chave na nossa trajetória, né? Quando eu perdi meu sogro, né, de uma maneira trágica, sendo alvejado em um assalto no estabelecimento que ele administrava. Quando nós perdemos a nossa filha Rafaela em 2003, testemunho da última parola que nós tivemos, Deus usou muito dessa palavra, do Salmo 30, versículo 11, para ministrar sobre a nossa vida, justamente fortalecendo a ideia de transitoriedade. Salmo 30, 11, a palavra diz: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, né? Quando a palavra fala, Deus tirando todo o sentimento de luto, tirando o pano de saco, tirando as cinzas, tirando aquela aparência de luto e convertendo isso em alegria, a palavra não está dizendo que Deus é aquele que vem a substituir sentimentos. Deus não vai romper processos. O luto é um processo. Mas ele é aquele que vai proporcionar o ponto final do luto. Porque tem muita gente que vive de luto. Tem gente que vive o luto e tem gente que vive de luto. Tem gente que escolhe morar no luto, que escolhe morar na perda, que escolhe morar na desgraça, que escolhe morar no choro, que escolhe morar na morte, escolhe morar nesse lugar. E essa escolha é uma deliberada escolha pela total e completa ausência de Deus. Por quê? Porque a palavra fala, tanto lá no Evangelho de João, na primeira epístola de João, a palavra vai deixar claro que ele era a luz do mundo e que a luz era a vida para os homens. Então, sendo ele um Deus de vida, ele não tem parte com a morte. Ele é Deus sobre a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele tem vitória sobre a morte. Ele tem vitória sobre aquela condição que a gente falou na parte anterior da parola, que é aquela condição de total perda de controle, né? De uma perda completa do controle da situação. Ele é Deus sobre todas essas coisas. Ele é aquele que, se eu optar mudar de endereço, ele já tem um novo endereço pronto para mim. E ele vai transformar o meu pranto em dança. Ele não vai eliminar o meu pranto. A promessa de uma eliminação de pranto, né, onde não haverá mais lágrima, toda lágrima será enxugada, não haverá ranger de dentes, isso é eterno. Isso é eterno. Aqui a gente vai passar, bem falado lá no início, Arthur, nós vamos passar pelas aflições. Por que passar? Porque elas são de passagem, elas são uma estação, elas não são endereço. Não é endereço. O que você falou, Paulinho, interessante. Tem pessoas que optam pelo luto. E aí, o luto, nós não estamos fixando o luto
como somente a perda de pessoas. Mas lá em Sim. Hebreus, capítulo 12, no verso 15, vai dizer assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Olha que interessante. E por meio dela sejam contaminados. A raiz, ela brota primeiro para baixo, então ela vai. Eu gostei outro dia de algo que a Carol estava ministrando, ela falou, algo que vem na nossa mente, ela desce para o nosso coração e ela brota, que ela vai gerar uma raiz. E aí você falou algo interessante, que você falou assim, o luto é passagem, ele não é uma estadia, eu não fico ali. Mas existem pessoas que elas fixam essa raiz de amargura, elas permitem, e aquilo se torna uma perturbação. E é esse um ponto interessante do que você estava falando, porque eu não quero ser desrespeitoso aqui, mas muitas vezes as pessoas elas optam por viver num caráter de perturbação ou de luto, como você mesmo disse, por uma questão de vitimismo. Por quê? Sim. Eu vou atrair para mim a atenção. Só que Deus, e você falou algo tremendo aí, Paulinho, que você falou assim, Deus, ele trabalha por ciclos e por estações. Ele respeita aquele momento. Então, não necessariamente você e eu vivemos o luto porque nós não temos Deus, mas muitas vezes porque nós colocamos aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa acima de Deus. E aquilo, pessoa, coisa, situação, ocupou a posição de Deus, quando na verdade deveria ser o oposto. Eu vou passar por essa situação, eu vou passar pelo vale, eu vou passar pela aflição, eu vou passar pela leve e momentânea tribulação, mas ali eu não vou ficar. Por quê? Isaías 32:15 diz que o meu lugar não é no deserto, mas é no pomar. E o resultado de eu viver no pomar é ser justo e experimentar da justiça. E aí é o ponto. Então, se eu estou vivendo no luto e não passando pelo luto, eu tenho que me questionar e buscar em Deus se de fato a situação, a coisa, a pessoa. Veja que eu estou colocando 3 caracteres aqui, hein? Eu estou falando uma situação, uma perda de um emprego, um prejuízo, tal. Uma coisa, roubar o meu carro, sei lá, roubar o meu relógio, meu celular, ou a perda de uma pessoa, isso daqui não está sobre Deus. E aí sim, você não vai sair de uma posição de luto, porque você não entendeu que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E enquanto você não fizer essa transição, sabe, você vai continuar no vale da sombra da morte. Mas não é ali o lugar que Deus escolheu para mim e para você. Ó, o exemplo prático, né? A partir do momento que Elias substitui Deus pelo seu medo, ele vai morar no lugar errado, ele vai para a caverna. Caverna não é lugar de morar. Sim. Eu gosto muito de uma frase do Wilsinho, ele fala Quebrar pra gente vaca várias sagrada. vezes, não Quebrar aqui vaca. ó, gravando, mas ele fala em off pra gente, né? Aonde os Aquele seus olhos enxergam, Aquele seus pés momento não do cansam. Wilson. É uma frase do pastor Janduí, onde os seus olhos chegarem, os seus pés chegarão. E aí Não, eu achei pergunto que era pra- aquela e aí eu frase do pergunto- Wilson no seu momento açougueiro, de quebrar vaca sagrada. E eu quero pegar essa frase do Wilsinho, porque ela é muito bacana e tem tudo a ver com o assunto. Aonde os seus olhos enxergam, os seus pés alcançam. E aí estava falando, Paulinho, pessoas elas acabam decidindo, né, e acabam se fixando no vale do luto, quando na verdade deveriam tá passando, né? E eu tenho um texto que é o meu texto de cabeceira, que lá está em 2 Coríntios 4:18. Ele vai falar assim: eu fixo os meus olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Enquanto eu fixar os meus olhos aqui nessa terra, enquanto eu fixar os meus olhos na situação que eu estou vivendo, eu vou ser incapaz de viver aquilo que Deus tem preparado para mim.
Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Priscila, que é uma brincadeira vida versus gramática, né? Que é a seguinte coisa: o homem, ele é expert em colocar ponto final aonde Deus coloca vírgula, e ele é expert em colocar vírgula aonde Deus coloca ponto final. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar. Tem momentos da nossa vida que Deus está falando assim: olha, esse tempo acabou. Na hora de você começar um parágrafo, outra linha. Vamos começar um outro capítulo. Vamos começar uma outra história. E aí você vai lá e coloca uma vírgula. Mas Deus, veja bem, eu acho que a gente poderia ficar mais um pouquinho aqui. Eu preciso curtir mais um pouquinho aqui, né? E muitas vezes a história se repete, né? Deus vai lá e coloca uma vírgula e fala assim: mas eu tenho uma novidade para você, eu tenho um tempo novo para você. E aí você fala, vai lá e coloca um ponto final e fala assim: não, Deus, minha vida acabou aqui. Isso aqui não dá mais para eu seguir adiante. A gente estava conversando sobre uma sugestão de leitura. O Paulinho comentou com a gente sobre a importância de um livro em momentos de luto da vida dele. E eu queria que você falasse um pouquinho só desse livro para a gente encerrar esse bloco, Paulinho. Sim, vamos lá. Eu citei o Salmo 30, versículo 11. Sobre esse salmo é baseado esse livro, tá? Do Henry Nouwen, Transforma o Meu Pranto em Dança, né? Gente, muito recomendável essa leitura. Esse livro aqui, eu li ele pela primeira vez na biblioteca lá da Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo. Eu li ele em 2004. E 2004 foi um ano bastante difícil para nós, na perda do nosso sogro, de uma maneira bastante trágica, meu sogro, né? De uma maneira bastante trágica. E eu comprei esse livro, né, naquela época, e para mim, para minha esposa, ele foi um bálsamo. Então eu recomendo demais. Pastor Henry Nouwen é alguém que tinha, né? Ele já é in memoriam, mas alguém que tinha um ministério na área do cuidado, algo assim sobrenatural. Então, baita recomendação, Transforma Meu Pranto em Dança, Pastor Henry Nouwen, o autor desse livro. Maravilha! Chegamos então no final desse segundo bloco da Parola 56. Espero que você tenha gostado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ainda assiste. E ó, não acabou ainda. Tem uma terceira parte dessa parola que está imperdível. Fica com a gente até o próximo vídeo, se Deus quiser.